Muito boa noite. Agradecemos a casa por nos convidar. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ou não? Se não, falamos... Alô? Opa, acho que agora melhorou, né? Ótimo, obrigado. Queremos agradecer o convite da casa. Hoje, o nosso tema da noite, nós vamos estar falando a respeito do dever e da questão envolvendo Jesus e o sofrimento, esse sofrimento, né? Antes, eu vou começar com dois fatos, para a gente poder entrar depois no tema. Hoje, como foi colocado aqui no início, nós temos assim, a nossa sociedade hoje, ela está muito focada na questão do mal, né? Por algum motivo, parece que aquela fraternidade que Jesus nos apresenta no seu Evangelho, através dos exemplos que foram trazidos durante esses 2000 anos, parece que ainda não tem surtido um efeito. A gente não tem conseguido conciliar essas questões de que a ciência pode conviver muito bem com a filosofia com a religiosidade. Existe um descrédito muito grande em relação a tudo isso. Agora, esse clima tem trazido muito sofrimento para todos nós. Nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, das quais nós somos portadores de outras épocas. E o que acontece? Nós somos muito duros em relação a essa condição. De uma maneira geral, a sociedade penaliza com muita rigidez cada ato quando a lei deixa de ser cumprida. Não se trabalha pelo caminho da fraternidade, da recuperação do indivíduo. E nós temos na questão da nossa história como seres humanos, que quando Jesus veio, é claro que aquilo que ele plantou, aquilo que ele veio conversar, abalou todo mundo. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos o quê? Nós tínhamos pessoas interessadas em se manter do poder, mas com algumas regalias. E esses se sentiam incomodados. Então isso acontecia tanto na questão política, para aqueles que detinham o poder econômico, e também o poder religioso. Por quê? Porque ele trazia de uma forma muito simples o entendimento da vida, mas só que eles queriam colocar Jesus em armadilhas a cada momento para encontrar determinados pontos para poder julgá-lo e condená-lo. Então, desde essa época, a sociedade ela tem mantido esse rigor em relação ao próximo. Então, não se preocupa em termos de crescimento, em termos de agregar valores, de fazer com que essa fraternidade ela possa ser expandida. E dentro desse contexto, vou contar dois fatos. Primeiro, quem quiser depois assistir o vídeo, ele tem 38 minutos e 40 segundos, da Eden Ward. É um excelente exemplo de um rapaz que ele sempre coloca assim: eu sempre acho que dá para fazer melhor. Vander Cortez é o nome dele. Ele não é muito conhecido, mas a história dele realmente me chamou a atenção. Também depois eu vou complementar como que essa história nós apresentamos. Vou fazer um pequeno resumo. Vander Cortez, ele em 2008, ele estava terminando a faculdade de medicina. E ele sempre, antes de entrar na faculdade de medicina, ele achava que ele queria ser médico. Mas no transcorrer do curso, ele se deparou com uma determinada situação que ele tinha a característica de ser empreendedor. Então, ele começou a ver assim: olha, como é que eu posso trabalhar com isso? Então, ele começou a ouvir queixas, reclamações das festas que eram promovidas na faculdade. Era fila para comprar ingresso, era fila para bebida, era fila para fazer
e isso era fila para fazer aquilo. Bom, então, se alguém está reclamando, vamos fazer com que essa reclamação não exista. Então, ele começou a promover esses eventos. Então, ele começou a dimensionar esses eventos, fazer eventos para uma certa quantidade de pessoas, preparar a alimentação para certa quantidade de pessoas. Então, no dia seguinte, ele nem se deu conta, mas muita gente elogiando e o convidando para que fizesse mais festas, porque as pessoas que foram não se sentiram incomodadas. O espaço foi para aquele determinado de pessoas, não houve exagero na comida, conseguiu pagar todos os fornecedores e teve lucro no bolso. Então, a fila deixou de existir. Aí ele terminou a faculdade. Aí o pai dele chegou e falou assim: bom, eu sei que você gosta de empreendedorismo, então siga. Aí ele começou a estudar empreendedorismo. Aí ele falou: bom, e aí, o que eu faço agora? Ele conheceu o Tiago, que é amigo é médico também. Aí eles decidiram montar uma empresa de segurança do trabalho, voltada à parte de higiene ocupacional. Aí o que ele começou a pensar? Bom, vou pesquisar o que acontece. E lá novamente ele se deparou: fila para fazer os exames, fila para entrar no banheiro, fila para ser atendido. Ele falou assim: eu já vi esse filme antes, então você vai ter fila comigo mesmo, então vou resolver esse problema. Então vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. Então aí surgiu a BR-Med em Niterói, no Rio de Janeiro. Foram passando assim muitos anos, né? E é claro que durante o transcorrer da existência ele conseguiu formar também uma segunda companhia. E às vezes, nos momentos quando chegou a pandemia, o pessoal praticamente já não podia mais ir, né, para as ruas. Aí então, o que aconteceu? Ele foi aplicar as vacinas em casa, porque não tinha mais, ninguém podia ir para a clínica, né? Então, aí, só que teve o seguinte: para fazer as vacinas ele tinha que comprar, e tinha um importador da Coreia que trabalhava com essas vacinas. Aí ele falou assim: bom, eu quero que você me pague R$1 milhão daqui a uma semana. Se você não me pagar, eu vou passar para diante, tem alguém que compre. Bom, tudo bem, vamos lá. Então, compraram. E aí, esses altos e baixos, né, sempre aconteceram. Então, chegou num certo momento da pandemia, que a empresa dele tinha mais de quase 2.000 empregados, então ele teve que mandar embora 600. Mas sempre, o lema dele foi assim: eu sempre acho que dá para fazer o melhor. Dentro da carreira dele, existem vários itens que faz a gente pensar de como poder superar. É um exemplo na qual ele diz o seguinte: na minha vida, na minha carreira, aprendi 4 coisas: a disciplina, a resiliência, a energia e a ética. Foram 4 coisas que ele aprendeu. Uma delas foi quando ele decidiu participar do Corpo de Bombeiros, e ele foi sempre transparente. Então, como ele, na época ele era médico formado, e ele relata isso, a importância da ética, né? Ele conta que o coronel o tinha avisado por e-mail que ele tinha que participar de um treinamento. Aí ele disse assim: senhor, eu não posso participar porque eu estou com compromissos profissionais. No dia seguinte ele recebe um e-mail para ele poder comparecer ao quartel, e ele é preso por 7 dias por não ter comparecido ao treinamento. Então, ele aprende a disciplina com algumas atitudes como essa, e a resiliência também, se adaptar a várias situações, entre altos e baixos, que ele foi passando por empreendedor. E ele sempre diz o seguinte: eu sempre acho que dá para fazer melhor. Então, na fraternidade que Jesus realmente nos traz,
nós podemos praticar isso extensamente na nossa vida. Por que nós fazemos? Por que nós não conseguimos realizar em nós mesmos? Porque nós temos dificuldades de identificar aquilo que vai em nós. É muito difícil identificar aquilo que atrapalha a nossa forma de ser. Mas, na questão de Joana de Ângeles, ela coloca muito importante o que é o querer e crer. Na mensagem do livro Jesus e Atualidade, na mensagem número 18, o querer e crer é muito importante para a gente poder continuar as nossas questões de luta. O segundo fato é que hoje à tarde estava vendo em casa, estava buscando algum assunto para poder comentar com esse conteúdo, e aí eu me deparo que há 3 semanas atrás teve a farra dos médicos, não sei se vocês chegaram a ver. É aquele médico que tem um determinado conhecimento, que entra na madrugada, mostra o médico fazendo toda a sua atividade física, depois ele volta para poder passar o dedo digital e vai embora. Depois volta, depois de um certo tempo, e ele recebe um salário por uma quantidade de horas trabalhadas, só que ele burla esse horário. Ele não cumpre isso, ele não cumpre o seu dever. E também tem outro médico que ele tem a incumbência de entrar às 6 horas da manhã e sair 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. Então ele passa digital, aí depois atende por 2 horas, vai embora e só volta às 3 minutos faltando para 6 horas para passar digital. Também apresenta-se uma radiologista que vai sempre no mesmo caminho, né? Então, por que essas pessoas praticam esse tipo de atitude? Sabendo que realmente são profissionais, são profundos conhecedores da vida, né? E acabam prejudicando, causando tumulto, muitas pessoas para serem atendidas, então atende daquele jeito, 5 minutos para cada um e olha lá, todo mundo passa por esse tipo de atenção quando vai ao médico, né? Então, de um lado a gente vê um rapaz, né, que também tem a formação de médico e que procura sempre fazer o seu melhor, e ele diz que tem 4 coisas que ele aprendeu nesse caminho. Ele não fala da religiosidade, mas os outros também, nós temos aí profissionais médicos que também passaram pela mesma universidade, passaram pelos mesmos conhecimentos e têm um comportamento desse, desmerece a vida e acaba praticando isso. Aqui nós não estamos julgando, nós estamos trazendo os fatos que realmente foram publicados e é conhecimento de todo mundo, né? Depois, quem quiser ver isso daí, foi uma reportagem pelo SBT e nos traz essa condição para que a gente possa analisar. Muito bem. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode colocar? O Evangelho nos coloca que o dever é uma obrigação moral para consigo mesmo, depois para com os outros. É o amar a si e amar ao próximo. Só que o dever, ele se acha em antagonismo com as nossas deficiências. Todos nós somos portadores de deficiências. E o que ocorre é que o Evangelho, ele traz uma luz para que a gente possa se levantar. O que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Pedro. Joana nos relata a respeito de Pedro, né? Que após Pedro ter cometido as 3 negativas, ele foi para um canto e chorou. E nos alerta para ficar não pensando muito no arrependimento, porque poderá nos levar a uma determinada situação parecida como Judas Iscariotes, suicídio. Existe toda uma psicologia que a Joana nos coloca, que é a respeito do querer e do crer. Então, o que acontece? Nós todos, nosso dever íntimo está muito ligado com a nossa questão do livre-arbítrio. Então, quanto mais eu quero acertar,
como o Wander Cortes ele busca, através de uma situação diferente, né, sempre fazer o nosso melhor, a gente pode fazer isso por nós mesmos. É como a Márcia colocou no início, né? Então, nós devemos nos entregar de uma certa forma para que realmente, através do Evangelho, a nossa consciência não seja impotente nos momentos difíceis que nós estamos atravessando. Todos nós aqui devemos colocar sempre em pauta, e é muito difícil entender isso, que a doutrina espírita nos revela 3 fatos. Primeiro, a reencarnação. Segundo, a erraticidade. E terceiro, a questão do plano material com o plano invisível. Se eu não consigo trabalhar esses 3 itens comigo mesmo, muita coisa vai ser difícil de eu trabalhar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a reencarnação aqui nós estamos passando por uma escola na qual todos temos que nos ajustar, e nós estamos tendo essa oportunidade de nos ajustar. Agora, Jesus nos ama intensamente. Enquanto nós não formos capazes de poder sentir esse amor, enxergar esse amor e conseguir transmiti-lo, a nossa encarnação cada vez mais vai ser dificultosa. A partir do momento que eu sei que eu consigo desenvolver isso de uma maneira bem tranquila, então eu consigo dar os passos adiante. Diante desse contexto, o que acontece? A tranquilidade, ela acaba no limite onde minha felicidade começa, né? Então, o Evangelho, o Evangelho, como diz aqui, o dever é inflexível diante das suas tentações. A gente não pode ser flexível diante dessas tentações. Então, cada um sabe o que tem dentro de si. Então, diante desse panorama, nós precisamos cada vez mais nos fortalecermos. Muito obrigado, viu? Nos fortalecermos. Então, diante desse contexto, como é que eu posso me fortalecer? Por exemplo, foi anunciado que dia 30 de novembro, né, o Rogério vem aqui falar a respeito de um estudo, né? Esse estudo ele é muito importante, porque ele vai trazer o humor dele, conhecimento, experiência. Nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Os estudos que a casa nos oferece, e o que acontece? Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela nos diz o seguinte: quando não cumprimos o nosso dever, temos sofrimentos. A cura para obter uma segurança íntima se necessita do querer e principalmente do crer. Então eu tenho que acreditar que isso vai acontecer, mas o que me leva é a questão de observar as situações pelas quais eu conheço através da doutrina, sabendo que realmente assim tem algumas que eu conseguirei superá-las, outras vou trabalhar mais ou menos, e algumas coisas ficarão para depois, né? E isso faz com que nós tenhamos acertos dentro dos nossos corações. O que é preciso entender o Evangelho de Jesus. Jesus nunca condenou alguém, nunca. Vocês podem ver por Maria de Magdala, chamada mulher da vida, né? Pela mulher que ia ser apedrejada. É isso que a gente não lembra, é isso que a gente não coloca em prática no nosso dia a dia. E quando nós colocamos isso em prática dentro dos nossos conceitos de vida, nós seremos os maiores beneficiados. Nós crescemos com isso, nós aumentamos a nossa forma, e também conseguimos estar mais próximos da espiritualidade. Nós temos todo um contexto para podermos estudar. Então nós não podemos ser assim como das outras seitas, que às vezes assim, correntes filosóficas, que a gente tem um dia marcado só para tratar daquele assunto.
Então, naquele dia da semana, final de semana, por exemplo, só no sábado, sábado eu vou fazer minha pequena oração de meia hora, já dá para passar a semana. Não, a nossa vida é constante, é 24 horas. Hoje a gente pode estar bem, amanhã tem algum probleminha de saúde, depois tem um probleminha com o chefe, depois tem um probleminha com o colega, depois tem um probleminha em casa, depois tem um probleminha com o vizinho, né? Não acontece isso? Só que eu saio de um problema, vou entrar num problema, se eu realmente não consigo resolver, dentro dessa questão que a doutrina nos propõe, a gente vai ter um caminhão de lixo para carregar, e vai chegar uma hora que vai ser pesado, a gente não vai conseguir carregar isso, a gente vai ter muitos problemas. O querer em profundidade, como a Joana diz, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que passa do estado inarmônico para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Tá? Então, eu gosto muito da Joana de Ângeles, por quê? Porque ela traz muito a questão da questão mental com a questão encarnação. Ela faz essa ligação. Só que nós temos que ler uma vez, ler duas, ler três vezes cada parágrafo das suas mensagens. Né? Por quê? Porque ela traz muito conhecimento, muita profundidade. Então, dentro desse contexto todo, o que está acontecendo? Então, o caso dos médicos, como é que a gente pode analisar? Primeiro, eles não têm esse tipo de conhecimento. Para eles, a ética só está na palavra, não está internalizado. A resiliência está longe de ser compreendida. E a resiliência o que é? É a capacidade de se adaptar a cada situação. Questão da disciplina, a gente viu que realmente tem que começar a trabalhar isso. E a energia positiva de levar para o seu paciente alegria, para que ele possa superar cada situação, ele não tem. Por quê? Porque ele está muito interessado nas questões materiais. Ele dá muito foco naquilo que eu vou ganhar. E se tem alguém que faz algo que é ilícito, não está sendo punido, eu também vou fazer. Eu também vou andar por esse caminho. Então, não é assim, tá? Aí tem um livre-arbítrio. Então, se eu como médico cometo um deslize desse, com certeza eu estou já assumindo compromissos para as próximas encarnações. Então, o nosso propósito de hoje não foi trazer para vocês um conhecimento que maltratasse o seu íntimo, mas que veja com muito carinho a sua existência, aquilo que faz, como conversa, o que está compartilhando. Então eu vou dar um exemplo próprio. Essa semana, aconteceu isso ontem, a instituição na qual trabalho, o pessoal foi fazer uma atividade externa. Então juntamos as salas. Então praticamente eu tinha planejado um tipo de atividade, mas não deu certo o que eu planejei. Então o que eu coloquei? Eu coloquei esse vídeo do Wander Cortes, 38 minutos e 40 segundos que levou. Na sala de aula estavam 10 alunos, só 2 prestaram atenção, os outros, 3, os outros 7 no celular, eu pedindo atenção. E eu acabei encerrando essa aula com 2 parábolas, a parábola do samaritano e a parábola da figueira seca. Os 2 entenderam, os outros, os demais, não se interessaram por isso. Agora, por que o jovem de hoje não se interessa por isso? Porque talvez ele não esteja vendo exemplos. Então, quando nós não temos exemplos, às vezes as coisas acontecem. Nós erramos e vamos continuar errando, né? Mas assim,
O mundo precisa da fraternidade, então nós devemos ser, né, porque nós somos responsáveis por isso. Não sei se vocês sabem, mas os espíritas, eles são responsáveis por uma tarefa de estabelecer a paz, porque tem muito conhecimento para poder fazer isso, muito conhecimento. E o conhecimento que a gente fala não é ler e perguntar, né? Quem é Deus? Qual pergunta que se refere a isso? Não, é passar para o nosso interior. O que eu estou fazendo com todo esse conhecimento que eu estou recebendo? A gente vai errar. A gente erra, sabe por quê? Porque a gente está aprendendo. Nós somos ainda espíritos que estão em evolução. Jesus sabe disso, Deus sabe disso. Então, quando Caibar Schuber colocou isso, né, naquele livro de parábolas, quando nós fazemos o nosso dever e esgotamos todos os nossos esforços, Deus aí entra em ação, porque Ele vai completar e vai nos oferecer aquilo que falta para que a gente possa continuar a nossa jornada. Mas daí vai o quê? O querer e o crer. Eu só consigo completar aquela atividade, aquele objetivo que eu estou me dedicando, desde que eu creio o quê? Nos resultados. Eu quero ter coisa boa, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Mas se eu ficar pensando no erro que eu fiz, se eu ficar pensando naquele outro que realmente está ali me condenando, eu não vou conseguir ir para frente. É o que aconteceu com Paulo de Tarso, o que aconteceu com Maria de Magdala, o que aconteceu com Zacarias, um de 70 que seguiu Jesus. A esposa o traiu e ele ficou pensando durante muito isso. Quando ele encontrou Jesus, a história foi totalmente diferente. Ele falou: não fique pensando nessa questão, siga-me, faça o seu melhor para o próximo, você verá que os resultados são diferentes, né? Então, se nós estamos em qualquer situação como essa, vamos pensar, vamos analisar, vamos mudar isso, sejamos aquilo que realmente nós podemos ser, né? Então é muito importante que seu coração vibre amor, vibre energia. Então, para isso, o Evangelho no Lar é muito importante. Agradecer por tudo que nos acontece. Então, nesse clima de paz, desejo que, à volta aos seus lares, vocês possam ir com muito carinho, com muita paz, que amanhã seja um dia diferente, e que a sexta seja diferente da quinta, e que vocês tenham, todos nós, tenhamos condições de fazer o nosso melhor, não para mostrar ao mundo, mas para que nós cada vez mais possamos evoluir na moral de Jesus. Muito obrigado a todos e uma boa noite.